Preparem os aventais e afiem as facas, porque hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais geniais que a animação já nos deu. A trama de um sonho que cheira a... bem, que cheira a lixo no início, mas que no final tem o sabor da realização. Imagina a cena. Uma ratazana acaba de preparar o prato mais importante da sua vida. O chefe está prestes a provar. O problema? Todos os cozinheiros fugiram. E o futuro do restaurante que ela ama está nas mãos do crítico mais temido de Paris. E esse homem, meu brother, está prestes a tomar um soco de realidade, daqueles que derruba qualquer um. Mas chegar até aqui não foi nada fácil. Nosso herói, Remy, vivia uma vida de frustração. Enquanto a família dele só pensava em roubar lixo, o coração do bichinho batia mais forte pela criação. Ele tinha atitude de apático porque, mesmo cercado de iguais, se sentia um peixe fora da água. Um incompreendido total até pelo próprio irmão. E isso me faz refletir aqui com vocês. Encaixar não é o mesmo que pertencer. Pertencer de verdade é fazer parte de algo sem ter que trair quem você é. A pergunta que fica é, a gente realmente pertence ao lugar onde está? E a diferenciação do Remy não era só mental não. O malandro era o único que andava sobre duas patas, o único que entendia os humanos e, pasmem, o único que sabia ler. Sua fuga era invadir a cozinha de uma velhinha para ver o programa de seu ídolo, o chefe Gusteau, o cara que pregava, qualquer um pode cozinhar. Só que o restaurante de Gusteau tinha caído em desgraça, depois de uma crítica devastadora de um tal de Anton Ego. A vida do nosso ratinho cozinheiro, porém, estava prestes a virar de cabeça para baixo. O ninho inteiro foi descoberto pela dona da casa, que partiu para o extermínio. Na fuga caótica, Remy ficou para trás, foi arrastado pela correnteza e parou sozinho, com fome e perdido nos esgotos. A fome era tanta que ele começou a alucinar com o fantasma de Gusteau, que deu a letra: se você focar no que deixou para trás, nunca vai ver o futuro que te reserva. Agora, sobe e dá uma olhada. Remy obedeceu, escalou, fugiu de armadilhas e cachorros, até chegar a um telhado e ter a revelação. Ele estava em Paris. E quantas vezes a gente não é assim? O lugar, a oportunidade ou a pessoa dos seus sonhos pode estar mais perto do que você imagina. Às vezes é só uma questão de levantar e caminhar. E adivinha só o que ele vê? O restaurante Gusteau, logo ali ao lado. É lá que ele conhece os dois lados da moeda. Skinner, o chefe arrogante e prepotente, e Linguini, um jovem desastrado e sem noção que é contratado como faxineiro. Remy fica pasmo quando vê Linguini metendo ingredientes aleatórios numa sopa. Aquela não era uma raiva qualquer, era a fúria de um verdadeiro apaixonado pela gastronomia. Nisso, a ventana se solta e Remy cai direto na pia. Agora era correr ou ser morto. Quando enfim vê uma saída, um ajudante fecha a janela, mas o destino é engraçado. Linguini prova a sopa que fez, acha um horror e abre a janela de novo. Remy vai fugir, mas então ele sente o cheiro da sopa. Ele acrescenta uns temperos, mexe e quando vai embora, para. Ele percebe. Aquela era a chance que ele esperou a vida toda. A oportunidade de cozinhar de verdade. Abaixa o fogo, lava as mãozinhas e começa a criação. Ingrediente atrás de ingrediente. Só que Linguini o flagra. Na hora que Skinner aparece, o jovem esconde o rato. O chefe começa a esculachar o garoto, porque um faxineiro não pode cozinhar. Enquanto grita, servem a sopa e um garçom leva para uma crítica a provar. Skinner está prestes a demitir Linguini quando o garçom volta. A crítica amou a sopa e quer parabenizar o chefe. Remy ouve tudo, atento. Skinner prova e, mesmo gostando, insiste em demitir o garoto, até que Colette, uma cozinheira durona, enfrenta o chefe e lembra que demiti-lo iria contra a crença mais sagrada de Gusteau. Qualquer um pode cozinhar. Skinner recua e diz que Linguini pode ficar, se reproduzir a sopa de novo. É quando Remy é descoberto de vez. Linguini o pega e todos gritam: mata! O garoto leva o rato até uma ponte de bicicleta, prestes a acabar com tudo, mas olha nos olhos dele e não consegue. Linguini está destruído. Como vai refazer uma sopa que ele nem sabe fazer? Enquanto o jovem desabafa, Remy balança a cabeça concordando. Linguini não entende o rato, mas o rato entende o jovem, e ele pede: por favor, me ajuda. Remy aceita, e quando é solto, foge para a escuridão. Mas aí,
a consciência pesa. Ele volta e essa decisão muda tudo. Linguini leva um novo sócio para seu apartamento minúsculo, mas com uma vista incrível para a Torre Eiffel. No dia seguinte, a dupla entra na cozinha para o desafio. Remy escondidos nas roupas de Linguini. O problema? Nenhuma comunicação. O rato andando pelo corpo do garoto só causa cócegas e contorções. Para corrigir, Remy morde e causa uma dor descomunal. Depois de fazer um ridículo colossal, eles se trancam no armazém, cheios de machucados. Precisavam de uma solução. Enquanto discutiam, Skinner, desconfiado, espreita do lado de fora. Ele entra de repente e quase vê o rato. Esse Skinner é um sujeito ganancioso e vai fazer de tudo para atrapalhar nosso herói. Mas é numa dessas que, por acidente, eles descobrem o pulo do gato. Remy pode controlar os movimentos de Linguini puxando seus cabelos. Eles se encaram e tinham a mesma ideia maluca. Naquela mesma noite começam os treinos, dois mundos completamente diferentes tentando se coordenar. No início tudo é tralha e confusão, mas com o tempo a sincronia vai ficando precisa. Eles recriam a sopa, Skinner dá um lugar a Linguini na cozinha, e o pequeno chefe fica feliz da vida por poder aprender mais. Linguini é treinado por Colette, uma mulher que ralou muito para chegar onde está. Ela é durona, mas justa, ensina a cortar rápido, a manter a limpeza, a trabalhar com higiene. Linguini aprende e Remy, escondido, absorve cada detalhe. Ele vê que ali é um lugar de origens diferentes, mas unidos pelo amor à cozinha. Enquanto isso, Skinner só pensa em dinheiro. Só que uma notícia ameaça seus planos. Uma carta revela que Linguini é filho de Gusteau e, portanto, o herdeiro legítimo de tudo. Skinner, cada vez mais desconfiado de que o garoto esconde algo, se prepara para arruinar a carreira do garoto. Uma noite, pedem um prato novo. Ele manda Linguini fazer um prato velho e descontinuado, que era um lixo, esperando que os clientes odeiem ele e a culpa caia sobre o jovem. Colette manda seguir a receita original, mas Remy sabe que será um fracasso. Ele decide alterar tudo. Isso gera uma discussão entre a visão do Remy e da Colette. Colette sai para buscar algo e Remy aproveita. Ele bloqueia ela e rega o prato com um molho que improvisou. Todo mundo na cozinha achou que seria um desastre, mas eis a surpresa: os clientes amaram e não paravam de pedir. Remy cozinha feliz da vida. A noite é um sucesso absoluto. Só que Skinner vê uma sombra suspeita no chapéu de Linguini. Mais tarde, ele enveveda o garoto para tentar descobrir o segredo, mas não consegue. Enquanto isso, Remy, curtindo seu jantar de recompensa, é surpreendido por uma sombra. Era seu irmão. A reunião é emocionante e ele convence Remy a visitar a família. Essa visita é um baque para a psicologia do nosso chefe. Seu pai dá uma festona, mas Remy está visivelmente desconfortável. Ele não pertence mais àquele mundo. Remy confessa que não vai voltar para o ninho, porque conviveu com humanos e viu que não são monstros. O pai, furioso, leva ele para ver uma loja de exterminadores, com ratos mortos na vitrine. Ele acha que o filho vai entender a lição. É assim que as coisas são. Você não pode mudar a natureza. E Remy responde: o natural é mudar. Remy deixa para trás o mundo ao qual nunca pertenceu de verdade, mas ele está prestes a descobrir que o mundo que ele ama também não é um mar de rosas. Linguini se apaixona por Colette. Parecia bom, mas o garoto fica distraído, arrogante e começa a ouvir mais a namorada do que o próprio Remy, o verdadeiro talento. O ápice é quando, distraído com Colette, Linguini deixa Remy cair do seu chapéu, expondo o rato aos humanos que tentam matá-lo. Ao se salvar, Remy se vê no reflexo e lembra: ele ainda é uma ratazana. E as coisas tomam um rumo inesperado quando Remy lê o testamento de Gusteau e descobre a verdade sobre Linguini. Skinner o descobre e o persegue, mas é inútil. Remy entrega a carta a Linguini, que assume o restaurante e manda o vilão embora. A vida parece melhorar, um amor floresce, mas uma nuvem negra se aproxima. Anton Ego está de volta. O restaurante de Linguini virou uma febre, e com a
a fama veio o Ego. Ego anuncia que jantará no restaurante no dia seguinte, com a clara intenção de destruí-lo de vez. O clima fica pesado. Na cozinha, a briga entre Remy e Linguini explode. O garoto, cego pelo Ego, expulsa Remy para a rua. Remy, com a mente turbulenta, decide se vingar. Leva toda sua família para roubar a despensa do restaurante. Só que Linguini chega para se desculpar, é sincero e descobre o roubo. Ele se sente traído e, furioso, manda Remy sumir para sempre. Chega o grande dia. Ego está à mesa. Linguini dá o pior discurso motivacional da história. A cozinha vira um caos. Ninguém sabe o que fazer sem Remy. A pressão é tanta que Linguini tem um ataque de pânico e se tranca no escritório. Remy vê tudo de fora. Seu irmão aparece e, num descuido, cai numa ratoeira. Remy o salva, mas fica preso no lugar dele. Na solidão, Remy alucina com Gusteau mais uma vez, e ele desabafa. Estou cansado de fingir. Finjo ser um rato para o meu pai e finjo ser um humano através do Linguini. Nesse momento, seu pai e irmão o resgatam e lhe dão um abraço de verdade. Remy corre de volta ao restaurante. Ele entra no restaurante e, pela primeira vez, se mostra como é para todos. E Linguini os detém. Pela primeira vez, ele assume a verdade. Eu não tenho talento. Foi o rato. Ele fez tudo. Ninguém acredita. A equipe inteira, incluindo Colette, abandona o restaurante. Remy está prestes a desistir, quando seu pai, que viu tudo, finalmente entende. Ele chama o ninho inteiro e todos põem a mão na massa. Remy comanda e a cozinha volta a funcionar. Linguini vê que falta um garçom e assume o salão. Colette, no caminho de casa, vê um livro de Gusteau e lê: qualquer um pode cozinhar. Ela recapacita e volta para ajudar. Remy decide fazer para Ego um prato chamado ratatouille, um prato humilde, camponês, de ingredientes baratos. Agora, ele e Colette trabalham em perfeita harmonia. O prato fica pronto. Linguini serve e Ego prova. E o mundo para. O sabor o transporta para a infância. Era o prato que sua mãe fazia. A comida, aquela demonstração de amor e cuidado, tocou a alma do crítico mais durão. Ao voltar assim, ele deixa cair a caneta, que era seu símbolo de poder. Uma rendição. Seu ego ruiu. E naquela noite, ninguém foi o mesmo. Remy deixou o ego de lado ao voltar para ajudar. Linguini deixou o ego ao admitir que não era o talento. Deixaram a arrogância para trás e entenderam a parceria. Linguini então decide acabar com as mentiras. O crítico, em choque, vai embora para escrever sua resenha. Remy, agora reconhecido e com a aceitação do pai, tem uma escolha: voltar para Linguini ou para a família. Sua resposta é uma terceira via: seguir seu próprio caminho. No dia seguinte, a crítica de Ego sai. Ele escreve que finalmente entendeu: nem qualquer um pode se tornar um grande artista, mas um grande artista pode vir de qualquer lugar. Ele admite que o trabalho do criador, por mais humilde que seja, tem mais valor que a crítica que o condena, e reforça a ideia central: não devemos nos limitar pelos preconceitos alheios, devemos seguir nossa paixão, não importa de onde viemos. E aí, curtiu a viagem? Se esse resumo te fez lembrar porque Ratatouille é um filme top, deixa aquele like que ajuda demais o canal. E se inscreve no Fala Gringo, para não perder os próximos mergulhos que a gente faz no mundo do cinema. Qual foi a cena que mais marcou você? E qual filme você quer ver aqui no canal? As sugestões com mais like eu vou trazer, pode apostar. Falou galera, até o próximo Fala Gringo.